No tema do dia desta quinta-feira, dia 5 de dezembro, estamos aqui para analisar um pouco do que tem sido a temporada do Real Madrid, mas mais especificamente Kylian Mbappé. Foi uma das transferências mais sonantes do último verão, mas que neste início de temporada não tem dado os devidos créditos a esta transferência. Portanto, hoje temos aqui connosco o nosso diretor de conteúdos multimédia, Pedro Filipe Maia, para falarmos um pouco sobre este tema, sendo que ontem o Real Madrid foi derrotado no terreno do Atlético de Bilbao para a La Liga e vê a sua distância para o líder, a Barcelona, aumentar. Pedro, a minha primeira pergunta para ti hoje, no fundo, é qual é que é a principal razão para a falta de rendimento de Kylian Mbappé? Podemos apontar várias, sendo que, obviamente, que nunca um jogador joga sozinho, apesar de haver essa expectativa que Mbappé pudesse entrar no Real Madrid e resolver vários problemas, e de facto poderia, se estivesse noutra fase, mas eu gostaria de começar por dizer que a época do Real Madrid, por si só, está a ser bastante... podia dizer uma desilusão. Se compararmos, por exemplo, com a época passada, em que ganha vários troféus. O ano passado o Real Madrid na época toda tem 2 derrotas, este ano já está com 5, sendo que grande parte delas são na Liga dos Campeões, competição onde normalmente é uma das favoritas. Já perdeu contra o Lille, contra o Milan e contra o Liverpool, e depois perde contra Barcelona e Atlético ontem na La Liga. Portanto, aqui está uma das primeiras razões. O Real Madrid não é ainda uma equipa, ainda não se encontrou, Ancelotti não conseguiu ainda fazer do seu grupo de jogadores aquilo que tinha feito com outras equipas, nomeadamente desde a saída de Toni Kroos, parece que falha ali qualquer coisa, e no ataque também. Depois há aqui uma razão que me parece tática, antes de ir àquela que pode ser a principal, que é a mental, mas a razão tática é que Mbappé joga em várias posições dentro do mesmo jogo. Há jogadores que se adaptam muito bem a isso, Mbappé parece que não está a conseguir interpretar bem tantas ideias diferentes, ora joga à esquerda, ora joga como falso 9, ora não tem bem posição definida. Ontem, por exemplo, no jogo com o Bilbao, sem Vinícius Júnior, começou à esquerda, mas na segunda parte já passa a jogar na zona central com a entrada de Brahim, portanto parece que não há uma rotina. Já se ouviu falar que Mbappé reclamou o lugar à esquerda, mas esse lugar, quando o Vini está, é de Vini Júnior, e havendo aqui quase esta plasticidade na frente de ataque sem posições definidas, eu acho que isto está a prejudicar bastante o Mbappé, que é um jogador que no Paris Saint-Germain, sobretudo, vem a jogar sempre sobre a esquerda e com bons números. E depois lá está o lado mental. Parece que a camisola do Real Madrid lhe está a pesar mais do que se imaginava. Era o seu sonho jogar ali. Toda a gente se relembra da forma como ele sempre se comparou à transferência de Cristiano Ronaldo, a própria apresentação dele igual à de Cristiano Ronaldo, e parece que esta pressão, não só de jogar no Real Madrid, como de ser comparado a uma das maiores figuras da história do futebol mundial e do Real Madrid, está a pesar aqui um bocadinho em cima do Kylian, e ele ontem faz um post no seu Instagram a dizer que assumiu a total responsabilidade do penalti falhado, sobretudo, mas não foi só isso, ele falhou golos, falhou jogadas fáceis, falhou passes, portanto é um jogador completamente diferente daquilo que estamos habituados. Ele está a sentir este momento, e ontem a prova disso é esse post em que ele diz que assume a total responsabilidade, que é um grande erro da parte dele falhar um penalti, mas que diz ele que é a situação ideal para demonstrar quem ele é e que está confiante que pode dar a volta por cima a este momento, que ele próprio assume que não é um bom momento, e o próprio Ancelotti disse que é um momento mau para ele e para a equipa. Mas estamos a falar desta falta de rendimento, no entanto, ainda não falámos dos números de Kylian Mbappé esta temporada. Portanto, o que é que nos dizem essas estatísticas do internacional francês? Se olharmos para o global, em 20 jogos ele está com 10 golos e 2 assistências só no Real Madrid, o que não é... Para o Mbappé tinham expectativas muito maiores do que só estas. Em 3 meses ainda não demonstrou os números que tinha demonstrado na seleção e no Paris Saint-Germain. O preocupante é que ele tem 2 penaltis falhados na mesma semana, praticamente, um em Anfield e um agora frente ao Atlético Bilbao, e são penaltis que vê-se que é um pouco mais de mérito do próprio Mbappé do que mérito do guarda-redes, obviamente sem tirar o mérito aos guarda-redes que têm que fazer o seu trabalho. E nos últimos 14 penaltis ele falhou 5, portanto é um jogador aqui claramente em crise de confiança, que não está nos seus melhores níveis, se tivermos em conta que ele já jogou finais de mundiais e inclusive nesses jogos foi decisivo, marcando 3 penaltis numa final do Mundial. Portanto é um jogador que está habituado a esta pressão, mas está aqui aparentemente numa crise de confiança. Por outro lado, também há aqui um momento que se explica de forma tática e também de forma mental, de forma
concentração, já lhe anularam 5 golos, ou por fora de jogo, ou por alguma situação de jogo, de desposicionamento. Portanto, são números que são um bocadinho preocupantes para um jogador que estávamos habituados a ver fazer quase tudo na perfeição e, sobretudo, as expectativas que se tinham criado com a sua ida para o Real Madrid. Portanto, há aqui um bocadinho este lado mental a atrapalhar Mbappé. Falando também, pegando exatamente nisto que estavas a dizer agora, desse lado mental, existem muitos rumores de bastidores sobre como é que Mbappé trabalha e por aí adiante, e pergunto o que é que se fala nesses mesmos bastidores da ética de trabalho de Kylian Mbappé. Vai-se falando muito, vai-se especulando muito, o que vou lendo e de muita gente, não só de dentro do clube, mas de perto do jogador, não só, obviamente que os seus agentes vão tentando defendê-lo e os colegas também, mas ouvindo outras pessoas menos interessadas no caso, os feedbacks são muito bons do trabalho de Mbappé. Não há aqui ok, cheguei ao Real Madrid e desleixei-me, não, segundo se sabe, segundo se fala, não tem nada a ver com isso. Segundo os seus colegas e pessoas próximas dele, ele tem uma ética de trabalho exemplar todos os dias, é dos melhores até dentro do próprio plantel do Real Madrid, e dizem que é uma questão de tempo até ele voltar a engatar uma daquelas séries que nos habituou e uma das temporadas que provavelmente ainda poderá vir a fazer no Real Madrid. Relembrar que ainda só estamos nos primeiros 3 meses da temporada, ainda há muita época para jogar, os sinais não são bons de todo, mas se há jogadores que podem dar a volta por cima, são jogadores como o Mbappé, porque, segundo dizem, também se fala em Espanha, a sua ética de trabalho e a sua forma de estar no Real Madrid é exemplar, portanto, vamos esperar para perceber se ainda vamos a tempo desta temporada ver um bom Mbappé. E para a última pergunta deste tema do dia, e pegando também em algo que tu acabaste de falar, do ainda há tempo e se há jogador que pode dar a volta a isto é Kylian Mbappé, como é que pode o Real Madrid, no fundo, ajudar a inverter esta situação do jogador? Eu acho que a questão tática é fundamental. Ancelotti terá que encontrar rapidamente um modelo que deixe confortáveis todos os jogadores da frente, não só o Mbappé, mas quem joga com ele, Rodrigo, o Vini quando voltar. Não sei se poderá passar por um 9 puro, sendo ele, Mbappé ou não, ou até arranjar uma nova posição para Vini Júnior e jogar só com Mbappé à esquerda, mas acho que a questão tática é fundamental de ser resolvida rapidamente. Há aqui uma questão que ainda não falamos, que é o tema da seleção. Ele falhou as 2 últimas convocatórias, uma delas por lesão muscular, a segunda, o Deschamps disse que não revelou porquê, mas disse que teve uma conversa com o Mbappé e que preferiu não o convocar, não ia revelar as razões. O jogador, pelo que disse Deschamps, não concordou, mas ambos acabaram por chegar à conclusão que poderia ser mesmo melhor para Mbappé não ir à seleção. Não se sabe porquê, especulou-se muito. Ele tem um caso judicial que tudo indicia que é um rumor apenas, ou que é falso, segundo o próprio Mbappé é falso, mas que está a decorrer nos tribunais e que pode também estar aqui um bocadinho a mexer com a sua estabilidade, que é um caso que numa folga foi à Suécia e está a ser acusado de violação de uma mulher e isto está em tribunal, mas obviamente ele, o seu entorno, dizem que é um caso que não tem nada a ver com ele, mas obviamente isto está a prejudicá-lo. Especulou-se que essa tinha sido a razão para ele não ter ido à seleção, para afastar um bocadinho esses rumores da sua vida profissional e da própria seleção francesa, que já passou por vários casos destes nos últimos anos, nomeadamente com o caso de Valbuena e Benzema. Esta junção, conforto tático no Real Madrid, ajuda na sua confiança, voltar à seleção e a ser protagonista na seleção. Eu penso que quando estes elementos se juntarem, Mbappé vai voltar a mostrar números e obviamente terá que se adaptar nos próximos meses ao que é ser um jogador do Real Madrid, porque quando se falha ao ser jogador do Real Madrid o mundo cai em cima e Mbappé terá que se habituar a isso. O tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira. Ainda hoje há novo episódio do Destino Saudade, com a segunda parte da entrevista a José Alberto Costa. E não se esqueçam, o podcast do ano está a chegar.